No fundo do mato virgem nasceu Macunaíma, herói de nossa gente. Era preto, retinto e filho do medo da noite. Houve um momento em que o silêncio foi tão grande, escutando o murmurejo no Uraricoera, que a Índia, Tapaiumas, pariu uma criança feia. Essa criança é que chamaram de Macunaíma. Depois que Macunaíma deu seu primeiro passo, nada mudou até que falasse pela primeira vez, quando já tinha 6 anos. Deram a ele água no chocalho e Macunaíma principiou falando como todos. Na maioria das vezes, suas palavras eram "ai que preguiça", já que Macunaíma era extremamente preguiçoso. Certo dia, ele pede para a mãe lhe levar para passear. A mãe, por estar muito ocupada em seus trabalhos, disse que não podia lhe levar. Macunaíma não parou de insistir, então a mãe pediu para que Safará, sua nora, companheira de Jiguê, levasse o menino. Safará leva o menino nas costas e eles brincam no mato. Quando voltaram, Safará estava exausta de tanto carregar Macunaíma e deitou na rede para descansar um pouco. Pouco depois, Jiguê chegou e ficou furioso ao ver que a mulher ainda não tinha feito trabalho algum, então ele bateu muito nela. Macunaíma era um menino muito traquino. Um dia, sua mãe, por já estar cheia de suas traquinagens, o levou para o mato e o abandonou lá, avisando que ele ficaria perdido na floresta e não poderia crescer. Lá, ele encontra o Curupira, que lhe dá carne de perna para comer, seguindo os rituais da antropofagia. Depois de contar ao Curupira tudo o que fez para chegar até ali, o Curupira responde dizendo que ele não é mais considerado um curumi, pois isso que ele fez era coisa de gente grande. Então o menino agradeceu ao Curupira pelas palavras e pediu que lhe mostrasse qual era o caminho de volta para casa. O Curupira, que na verdade tinha intenções de comer o menino, ensina-lhe o caminho errado. Macunaíma até pensou em que seguir o caminho dito pelo Curupira. Porém, por ser tão preguiçoso, acabou apenas seguindo reto. Deu-se que o caminho errado era o que levava de volta para casa. Chegando lá, Macunaíma avista sua mãe e lhe conta que sonhou que caiu um dente. A mãe responde falando que isso é um sinal de que terá morte de parente. No outro dia, os irmãos de Macunaíma foram caçar. Sua mãe foi no roçado e Macunaíma ficou só com uma das companheiras de Jiguê. Depois de brincar cedinho com a linda Iriqui, saiu para dar uma voltinha. Atravessou o reino encantado da Pedra Bonita, em Pernambuco, e quando estava chegando na cidade de Santarém, topou com uma veada parida. Atirou a flecha. O Boré contou vitória. Chegando perto da veada, olhou mais que olhou e deu um grito desmaiando. Não era veada não, era sua própria mãe que Macunaíma flechara e estava morta ali. Os 3, chorando muito, passaram a noite de guarda. Após enterrarem a mãe, decidiram que então partir pelo mundo. Macunaíma deu a mão para Iriqui, Iriqui deu a mão para Manapé, Manapé deu a mão para Jiguê, e os 4 partiram pelo mundo. De repente, Macunaíma parou riscando a noite do silêncio com um gesto imenso de alerta. Os outros destacaram. Não se escutava nada. Porém, Macunaíma percebeu que tinha coisa ali. Deixaram a linda Iriqui se enfrentando, sentada nas raízes de uma samaúma e avançaram cautelosos. Macunaíma, escoteiro, topou com uma mulher dormindo. Era Si, mãe do mato. Macunaíma se aproximou e brincou com ela. E todos seguiram uma companheira nova. Si e Macunaíma passavam suas noites brincando em uma rede. E no dia, ambos saíam para cumprir suas tarefas. Nem bem 6 meses se passaram e a mãe do mato pariu um filho encarnado. Nisso, vieram famosas mulatas da Bahia, do Recife, do Rio Grande do Norte e da Paraíba, e deram para a mãe do mato um laçarote rubro-cor de mal, porque agora ela era mestra do cordão encarnado em todos os pastorios de Natal. Macunaíma pediu ao filho para que ele crescesse logo, para poder ir a São Paulo ganhar dinheiro. O bebê dormiu a noite inteira. Desta mesma noite, uma cobra preta se aproximou deles e chupou o único peito vivo de Si. E o curumim acabou chupando o mesmo peito da mãe no outro dia, e morreu. Colocaram o menino numa igaçaba, no formato de jabuti, e fizeram todo o ritual de enterro, com danças e tudo mais. Quando tudo acabou, Si entregou a Macunaíma um colar de uma muraquitã famosa e subiu ao céu por um cipó. No outro dia, quando Macunaíma foi visitar o túmulo do filho, viu que nascera do corpo uma plantinha. Era guaraná. Macunaíma cuidou muito bem da plantinha. Com as frutinhas piladas dessa planta, é que a gente cura muita doença e se refresca durante os calores de veio, a sol. No outro dia, bem cedo, Macunaíma decidiu partir dali, pois estava sentindo muitas saudades de Si. Chamou os irmãos e deu uma chegada até a Foz do Rio Negro.
quando avistou uma cova. Era que nem a forma de um pé gigante. Quando o herói saiu do banho, estava branco, de olhos azuis e loiro. Jiggy foi logo entrando na marca do pezão, porém a água já estava cheia da negatividade do herói. Macunaíma consola o irmão, falando que, apesar dele não ter ficado branco, preto ele já não estava mais. Manapé entra em seguida, porém a água já se encontra muito suja, então ele fica só com as mãos e os pés brancos. Depois disso, eles seguiram pelo mata fora. No caminho, encontra Capê, monstro fantástico que abre a goela e solta uma nuvem de moribundos. Nas lutas contra o monstro, Macunaíma perde seu talismã e fica sabendo, através de um Uirapuru, que a tartaruga que engolira sua pedra tinha sido apanhada por um mariscador. Este vendera Muraktan a um rico fazendeiro chamado Venceslau Pietro Pietra, proprietário de uma mansão na Rua dos Maranhões, em São Paulo. Macunaíma resolve, então, vir para a capital paulista e recuperar sua Muraktan. O herói junto a seus irmãos desce o Araguaia com suas quadras de igarités, cheias de cacau. Em São Paulo, fica sabendo que Venceslau Pietro Pietra era o gigante Piaimã, comedor de gente, companheiro de uma velha caapora chamada Seiuce, também antropófaga, muito gulosa. Lá, o índio se depara com a dita civilização e procura assimilá-la, digerindo com suas próprias enzimas culturais. Depois de uma tentativa de aproximação frustrada, Macunaíma resolve se vestir de francesa para conquistar Venceslau Pietro Pietra e reconquistar sua Muraktan. Venceslau não emprestou a pedra, nem quis vendê-la, mas deixou claro que poderia dá-la se a francesa resolvesse brincar com ele. Muito inquieto, Macunaíma foge, percorrendo, em louca correria, grande parte do território brasileiro. Como se não tivesse força suficiente para matar o gigante, Macunaíma vai para o Rio de Janeiro e procura o terreiro de macumba da tia Ciata. Pediu à macumbeira vários castigos para o gigante Piaimã, que, além de receber a chifrada de um touro selvagem, é ferroado por 40.000 formigas de fogo. É também no Rio de Janeiro que Macunaíma reencontra Vei, a deusa Sol, que pretendia casar uma de suas 3 filhas com o herói. Embora tivesse prometido, Macunaíma não cumpriu com a palavra empenhada. Logo que anoiteceu, convidou uma portuguesa e brincou com ela na jangada. Depois, foram descansar um pouco no banco de avenida na beira-mar do Flamengo, quando surgiu Mianique Teibé, monstro de garras enormes, com os olhos no lugar do peito e 2 bocadas nos pés, de dentes aguçados. Macunaíma saiu correndo pela praia, o monstro comeu a portuga e desapareceu. O herói retorna a São Paulo e, saudoso, resolve escrever uma carta para Icamiabas, relatando como era sua vida em São Paulo. Faz, no satírico estilo beletrista, uma descrição da agitada vida paulistana, com seus arranha-céus, ruas habitualmente estreitas, cheias de gente, cinema, casas de moda, ônibus, estátuas e jardim. Nessa pernóstica missiva, o corrupto imperador faz questão de detalhar para as Amazonas a prática constante de amores pecaminosos, tanto que ele até pensa em tirar proveito da exploração do lenocínio. Critica o capitalismo selvagem dos paulistas locomotivos e dos italianos arrivistas, destacando, horrorizado, ao final uma curiosidade original desse povo. Falam numa língua e escrevem noutra. Depois de abençoar as suas súditas, termina a carta com a maior desfaçatez, pedindo mais uma gaita para seus fiéis e caminhadas. Por outro lado, a surra que Venceslau Pietro Pietra recebeu de Exu foi tão violenta que ele ficou meses no arrele, travado pelos suplícios que lhe foi submetido. Sem poder readquirir a sua Muraktan, Macunaíma ocupou-se então do complicado estudo das línguas da terra, o brasileiro falado e o português escrito. Depois de ter passado a noite brincando com a patroa da pensão, Macunaíma falou para seus irmãos Manapé e Jigui que tinha achado rastro fresco de tapi, em pleno asfalto paulistano, junto à bolsa de mercadorias. Induziu seus irmãos a caçarem o animal, e estes quase acabaram sendo linchados pela multidão, que se aglomerou para assistir a calçada. Um estudante subiu na capota de um automóvel e discursou contra Manapé e Jigui. Foi interrompido por Macunaíma, que, tomado por efêmero excesso de fraternidade, resolveu defender seus irmãos, entrando no meio da multidão e distribuindo rasteiras e cabeçadas. Até ser preso por um grilo, saudade da antiga Guarda Civil de São Paulo. No meio da confusão, o herói conseguiu fugir e foi ver como passava o gigante Venceslau Pietro Pietra, que ainda estava se recuperando da macumba. Faz uma aposta com o Curumim Chuvisco para ver quem conseguia assustar o gigante e sua família. Perde a aposta e resolve fazer uma pescaria. Como se não tivesse anzol, o herói se transforma numa piranha feroz para cortar a linha de um inglês que pescava a seu lado.
Acontece que a velha feiticeira Seiusi, mulher do gigante, também costumava pescar no igarapé Tietê, e prende o herói. Após ser pescado pela tarrafa da feiticeira, Macunaíma vira um pato que devia logo ser comido. Além de brincar com a filha mais moça de Seiusi, ludibra e foge montado num cavalo castanho pervez que para a carreira Deus o fez. É uma fuga espetacularmente surrealista. No momento ele está em Manaus e no outro em Mendonça, na Argentina. Desesperado porque ainda não conseguia reaver a Muricatã, Macunaíma se disfarça de pianista e tenta, junto ao governo, uma bolsa de estudos na Europa, para onde Venceslau Pietro Pietra havia viajado. Não conseguindo a bolsa, sai a viajar com os manos pelo Brasil para ver se acha alguma panela com dinheiro enterrado. Nestas andanças, encontra um macaco comendo coquinho baguaçu. Como estava com fome, o herói perguntou ao macaco o que ele estava comendo e ouve a seguinte resposta cínica: "Estou quebrando os meus toliquiços para comer." Macunaíma resolveu imitá-lo, agarrou um paralelepípedo e jube nos toliquiços. Caiu morto. Só conseguiu ressuscitar graças à feitiçaria de Manapé, que colocou no lugar dos órgãos destruídos 2 cocos da Bahia. Depois, assoprou fumaça de cachimbo no defunto herói e este reanimou-se tomando guaraná e uma dose de pinga. Gigué resolveu se amolhar com Suzy, cunhata muito velhaca que passava o tempo todo namorando Macunaíma. Gigué descobre e fica furioso, dá uma baita surra no herói e expulsa Suzy com uma porretada. Levada por seus piolhos, Suzy vai para o céu e vira uma estrela. Manapé comunica ao herói a volta de Venceslau Pietro Pietra. Macunaíma enche-se de coragem e decide matar o gigante. Come cobra e, com muita esperteza, coloca a Piaimã balançando no cipó de Japecanga, embalam com força e o gigante acaba caindo dentro de um buraco, onde Seiusi, a velha capora, preparava uma imensa macarronada. O gigante cai na água fervente e o cheiro de seu couro cozido, além de matar todos os ticos-ticos da cidade, provoca o desmaio de Macunaíma. Quando se recupera, o herói apanha Muractã e volta para a pensão. Morto Piaimã e reconquistada sua Muricatã, Macunaíma, Manapé e Gigué são novamente índios e resolve voltar para o distante Uraricoera. O herói levava no peito uma satisfação imensa, mas não deixa de ter saudades de São Paulo. Tanto que levava consigo todas as coisas que mais haviam lhe entusiasmado na civilização paulista: um casal de legornes, um revólver Smith Wesson e um relógio Patek. Um bando de aves forma uma grande tenda de asas coloridas que protege o imperador do Mato Virgem nessa viagem de volta feliz. O herói teve novas aventuras amorosas durante o percurso. Durante o percurso, encontra-se com Iriki, antiga companheira de Gigué, e com uma linda princesa que tinha sido transformada num pé de carambola. Com sua Muiractã, o herói faz uma mandinga e o caramboleiro vira uma princesa muito chique, com quem teve vontade de brincar. Mas não pôde, pois são perseguidos pelo minhocão Oibê. Graças a uma nova mandinga, o herói transforma Oibê num cachorro do mato, de rabo cabeludo e goela escancarada. Como Macunaíma agora só queria brincar com a princesa, Iriki fica tristíssima e sobe pro céu e também vira uma estrela. Finalmente, chega a Uraricoera natal e, ao passar por um lugar chamado Pai da Tocandeira, reconhece suas raízes e chora. A maloca da tribo era agora uma tapera arruinada. Uma sombra leprosa devora seus irmãos e a princesa, e o herói fica defunto sem choro no abandono completo. Empalado e sem forças para construir uma oca, ata sua rede em 2 cajueiros no alto da barranca junto do rio, e assim passa seus dias, cacetado, comendo cajus. Todas as aves também o abandonam, ficando somente um papagaio, para que o herói conta todos os dias os casos que lhe tinham acontecido. Num dia de janeiro de muito calor, o herói acorda sentindo umas casquinhas, que até lhe parecem feitas por mãos de moça. Era a última vingança de Vei, a Sol, tramando para liquidá-lo de vez. Macunaíma lembra-se de que há muito tempo não brincava e vai tomar banho no lagoão, pensando que a água fria viria a amortecer seus desejos de amor. O herói, encaminhando-se para a água, enxerga lá no fundo uma cunha lindíssima, ora branca de cabelos louros, ora morena de cabelos negros, que começa a tentá-lo com danças e maneios. Macunaíma hesita, temeroso, mas acaba mergulhando na lagoa, desvairado pelos encantos irresistíveis da Uiara. Esta o mutila, devorando uma perna, os brincos, os cocos da Bahia, as orelhas, os tendões, o nariz e os beiços. Desaparece também com sua Muiractã. O herói pula e dá um grito que encurtou o tamanho do dia. Tem ainda forças para lançar plantas venenosas no lagoão, matando peixes, piranhas e botos que lá estavam. No afã de recuperar seus tesouros, Macunaíma abre-lhe as barrigas e o que encontra reprega no corpo mutilado com sapé e cola de peixe. Não consegue, todavia, reconquistar a Muricatã nem a perna, engolidas pelo monstro heral, e assim tudo se acaba.
Macunaíma, mutilado, vai bater na casa de Pai Matum, que, com dó dele, faz uma feitiçaria e transforma-o na constelação Ursa Maior. Ia pro céu viver com a Marvada. Ia ser o brilho bonito, mas inútil, porém, de mais uma constelação. Nesse balanço que Macunaíma faz de sua existência, ele dialoga com sua consciência e diz a sua mensagem para a posteridade. Não via um mundo para ser pedra. A pedra simboliza disciplina rígida, método de lapidação de caráter. Traços que Macunaíma, a própria encarnação da esperteza e da improvisação, nunca quis assumir. Acabou-se a história e morreu a vitória. Os filhos da tribo de Tapanhumas se acabaram de um em um. Uma feito um homem foi lá e, rompendo o silêncio enorme que dormia à beira do Iracoera, ouve-se alguns onomatopeias de um papagaio. Era o papagaio ao qual Macunaíma havia contado toda a sua história. Então, o pássaro principiou falando numa fala mansa muito nova. Tudo ele contou para o homem e abriu asas rumo a Lisboa. E o homem sou eu, minha gente. Eu que fiquei para contar a história. Por isso eu vim aqui. Me acocorei em ripas dessas folhas, catei meus carrapatos, ponteei na violinha e em toques rasgados botei a boca no mundo, cantando numa fala impura as frases e os casos de Macunaíma, herói de nossa gente. Era o próprio Mário de Andrade.